Fala pessoal, tudo bom? Rogério Napoleão falando e nesse vídeo de hoje eu vou explicar um pouco mais como é o funcionamento de um banco de dados relacional. Então, antes de eu começar a explicação aqui, nós vamos entender alguns conceitos. Então, o banco de dados, ele nada mais é que um software, tá? Um software que gerencia os dados da tua aplicação. Então, por exemplo, assim, né? Vocês vão desenvolver aqui um sistema, né? E nesse sistema vai ter as telinhas, tudo certinho que o usuário vai interagir. Esse sistema pode ser web, pode ser desktop, pode ser mobile, tá? Só que os dados dessa aplicação a gente não guarda na aplicação. Normalmente a gente usa um software para guardar esses dados, né? O nome desse software que normalmente a gente chama é banco de dados, tá? Banco de dados. Nós temos vários tipos de banco de dados. Os mais conhecidos são os bancos de dados relacionais, tá? Onde as informações se relacionam, tá? Então, o banco de dados se integra com a minha aplicação, né? Então, a minha aplicação faz operações do banco de dados e o banco de dados retorna operações para a minha aplicação. Num banco de dados, nós temos 4 operações básicas que uma aplicação vai fazer no banco de dados, que são as operações CRUD, que a gente chama, tá? O CRUD, o que que significa? É o acrônimo, né, para Create, tá? Então, a gente pode criar dados num banco de dados, Create. Read, a gente pode ler dados também de um banco. Pode fazer um update, que é uma atualização das informações. Update, estou fazendo os rabiscos aqui. E o D de delete, para deletar uma informação. Então, uma aplicação vai interagir com o banco de dados basicamente nessas 4 operações, né? Criando, consultando as informações, atualizando e deletando, tá? E essas informações, elas estão localizadas no banco de dados através de tabelas, tá? Então, essas tabelas possuem as informações que a minha aplicação pode interagir. Então, além disso, nós estamos vendo bancos de dados relacionais. Exemplos de bancos de dados relacionais: MySQL, Postgres, Oracle, tá? São alguns dos bancos relacionais mais vistos aí no mercado. Existem outros bancos que não são relacionais, que também são utilizados. Mas na maioria dos casos a gente vê bancos de dados relacionais aí na maioria das aplicações. Eu estou dando exemplo aqui de banco de dados relacional. Eu tenho aqui na minha máquina um MySQL instalado. Então, assim, o MySQL é um servidor, né, que tem essa gestão de dados e tem normalmente, para a gente manipular esse banco de dados sem ter aplicação, nós temos uma aplicação client, né, onde a gente se conecta nesse banco de dados e executa o banco de dados. Futuramente, quando vocês tiverem a aplicação criada, por exemplo, vocês não precisam mais desse client, por quê? Porque a própria aplicação de vocês já vai fazer todas essas operações de dados com o banco, tá bom? Então aqui, para a gente ter uma noção ali que eu falei para vocês que o banco de dados tem que ter tabela, enfim, tá? Então aqui é a carinha do MySQL Workbench da interface client que acessa o servidor. Então, na maioria dos bancos de dados, tanto Postgres, quanto Oracle, quanto o MySQL, nós temos que criar um banco para a minha aplicação, tá? Criar um esquema, né? Aqui no MySQL a gente chama de esquema. Então, por exemplo, eu posso criar aqui nos esquemas já criados, um novo esquema para minha aplicação. Então, vamos supor que eu estou criando uma nova aplicação, né? E a aplicação vai se chamar gestão master, por exemplo. Gestão master é o nome da aplicação. Então, eu vou criar o gestão master aqui, o esquema gestão master no meu banco de dados. Quando eu aplica, né? Ele vai executar um comando no servidor que vai criar esse esquema, esse elemento lá do banco de dados. Então, repara que o gestão master já aparece aqui para mim, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter a minha aplicação aqui, né? A minha aplicação gestão master, tá? E agora eu já tenho um servidor com banco de dados criado aqui, um esqueminha, né? Um espacinho aqui nele, que é do gestão master. Então, eu já conseguiria fazer uma programação para ele se conectar, né? Se conversar. Ou quando a gente fala em banco de dados, o modelo de banco de dados,
a gente chama de, onde a gente organiza os dados, a gente chama de entidades e relacionamentos. O modelo de entidade e relacionamento é muito parecido com a programação orientada a objeto, mas nós temos que entender que são conceitos diferentes, apesar de parecidos, tá? Então, assim, uma aplicação orientada a objeto terá elementos, né, que possivelmente representará numa tabela no banco de dados, mas nós não vamos conseguir pegar todas as situações da orientação a objeto e representar diretamente no banco de dados, porque são modelos diferentes, apesar das similaridades, né? Então, nós temos a orientação a objeto e nós temos a entidade de relacionamento. São duas formas de trabalhar que são parecidas. Então, focando aqui na entidade de relacionamento, certo? Aqui, quando eu crio o meu esquema, eu posso criar as tabelas. O que são as tabelas? As tabelas é como se fosse ficheiros, assim, gavetas, no qual vai guardar informações, apenas informações de determinada entidade, de determinada situação. Por exemplo, se eu criar uma tabela de usuário, eu posso vir aqui, dar um Create Table e criar uma tabela usuário. Aqui, essa tabela só vai armazenar dados de usuário. E quais dados de usuário ele vai armazenar? Eu que vou definir quais dados de usuário deve ser armazenado. Por exemplo, então eu posso armazenar um ID do usuário, que é um código. Eu posso armazenar o nome, eu posso armazenar o login, eu posso armazenar, por exemplo, a senha e posso armazenar o e-mail. Então vejam, para esse caso aqui, quando eu crio essa gaveta de informações do usuário, que é a nossa tabela, né, eu preciso dizer quais informações essa tabela vai armazenar. E aqui, ó, nós temos algumas particularidades do banco de dados, né? De banco para banco, tanto Postgres, Oracle, tem pequenas diferenças, mas o funcionamento básico é o mesmo, tá? Toda tabela eu preciso ter uma chave primária, que é a minha primary key, tá? Essa primary key é um código único que não se repete, que ele vai representar um registro na minha tabela. Então, por isso, eu criei aqui o ID usuário e selecionei essa flagzinha aqui, ó, PK, que vai definir que é uma primary key. Esse campo não vai se repetir e ele vai ser o responsável por identificar cada um dos usuários. Tá, mas precisa ser do tipo inteiro e tal? Não, não precisa. Pode ser de qualquer tipo, né? Mas sempre tem que ser uma informação única, tá? Depois eu cadastrei nome, login e sem e-mail. Esses campos são alfanuméricos, né? Aceitam tanto textos quanto números. E para nós representarmos esse tipo no banco de dados, eu posso usar o tipo varchar, né? Ou seja, caractere variáveis, né? E eu também defino o tamanho desse campo. Então, assim, a gente pode perceber que as tabelas de um banco de dados, nós definimos as colunas, né, que são os atributos que eu vou armazenar, e essas colunas precisam de um tipo. E eu também passo mais informações para melhor administrar os dados. Por exemplo, eu poderia botar aqui o nome é obrigatório, então eu posso sinalizar aqui que é not nulo, tá? Eu poderia botar que é um campo único que não se repete. Enfim, tem uma série de critérios que a gente pode se aprofundar, né? Mas basicamente são essas informações. Quando eu aplico, né, esse comando aqui, o próprio Workbench aqui vai dar um Create Table. Ele vai criar uma tabela no meu banco de dados dentro do meu esquema Gestão Master que vai armazenar apenas informações de usuário, tá? Então, eu tendo essa tabela aqui, ó, aqui por baixo eu consigo, por exemplo, deixa eu aqui, ó, ver se tem alguma informação na tabela. Então, eu posso dar um Select Rows aqui, selecionar as linhas da tabela, né? Nesse momento aqui, ó, eu fui lá no banco e fiz a operação de read. Eu estou lendo o que tem dentro da tabela, tá? Aqui eu tenho o próprio SQL, o banco de dados, eu consigo manipular essas consultas, né? Eu consigo, por exemplo, eu quero trazer só quem tem o nome que começa com a letra S, com a letra R, por exemplo. Eu poderia dar um where aqui, nome like, tá? R. Então ele, por exemplo, buscaria todo mundo na base, na tabela usuário que começa com a letra R. Então, essas consultas, elas podem tomar um nível de complexidade
bastante alta, porque a gente pode começar a trazer dados dessa tabela misturado com outra, né? E por aí vai. Mostrando mais um pouco do conceito de banco de dados aqui, então normalmente, né, um banco de dados não vai ter uma tabela só, ela vai armazenar uma série de tabelas. Então eu poderia, por exemplo, aqui, né, cadastrar uma tabela de endereços, por exemplo, endereço, tá? Endereço. E nesse endereço aqui, eu também tenho o meu ID endereço, eu tenho o logradouro aqui, logradouro, eu tenho, sei lá, o CEP. Vou me limitar a isso só para exemplificar, tá? Então eu criei uma outra tabela. E essas tabelas, tá? Que são duas entidades, por exemplo, elas podem também se relacionar. Por exemplo, eu posso armazenar que o usuário, vamos supor que aqui no endereço, deixa eu fazer um exemplo aqui. Aqui no endereço, tá? Eu tenho uma rua aqui, deixa eu adicionar um dado aqui, ó. É uma rua teste, tá? E o CEP 1234, beleza? Quando eu rodo isso aqui, ele inseriu um dado na tabela. Aqui ele executa um comando que a aplicação de vocês vai ser obrigado a executar aqui no banco de dados. Ó, então lá daquele CRUD, nós já fizemos duas operações, né? Fizemos o read ali, que é o select, e agora estou fazendo um create, que é criar um registro lá na tabela, tá? Deixa eu ver aqui. Deu algum errinho? Não tem um valor... tá. Aqui eu não criei um auto-incremento aqui para o código. Eu defini o código também, não tem problema aqui. Para exemplificar, não tem problema. Beleza, criou o registro. Então, se eu executar este cara aqui, ele me traz a informação. Então, a gente pode criar também tabelas que se relacionam. Então, eu poderia botar, por exemplo, aqui na tabela de usuário, deixa eu alterar essa tabela, eu adicionar um campo que é ID endereço, tá? E esse ID endereço do tipo int, né? Ela poderia ser uma chave estrangeira, ou seja, uma foreign key, que relaciona um código do endereço que eu criei, tá? Então aqui eu tenho bancos de dados que eu posso forçar, né, esse relacionamento que acontece, mas basicamente esse relacionamento ele atua dizendo, né, o ID, o código identificador da outra tabela que se relaciona com essa. Então é como se fosse assim, né? Ó, eu tenho aqui a tabela uso, né, e a tabela endereço aqui, endereço, tá? Então aqui eu tenho as informações de usuário e um dos campos é o ID do endereço. Se eu tenho um registro aqui que o ID do endereço é 1, eu posso pegar este 1 aqui, ó, e selecionar nesta coluna do ID endereço, tá? E daí eu vou, por exemplo, quando eu buscar usuário, eu posso dizer que eu quero buscar usuário e também juntar com a tabela endereço. Eu vou conseguir dizer que o usuário, tá? Que o usuário mora no endereço tal, né? De ID 1. Então, isso que a gente chama de relacionamento. Então, nós temos a entidade e nós temos os relacionamentos, que são através das foreign keys que a gente faz, né? Então, aqui eu poderia criar um int aqui, certo? Aplicar. E nesse meu usuário, por exemplo, deixa eu abrir aqui, tá? Eu poderia aqui, ó, botar usuário 1, teste, e no o ID endereço, eu puxo o quê? Eu puxo o ID do registro de endereço que eu desejo, que no caso eu cadastrei um, né? Então, este cara aqui, por exemplo, tá? Eu consigo dizer que usuário, né, tem esses registros e ele mora no endereço de ID 1. Se eu quiser saber qual é o endereço, eu vou lá na tabela endereço, seleciono e vejo qual o código do endereço 1. Então eu sei que ele mora, por exemplo, na rua teste. Então, o banco de dados, assim, ele é um conjunto de gavetas com informações, onde essas informações podem se relacionar umas com as outras, né? E basicamente essas informações a gente manipula com 4 operações básicas, que é o create, de inserção, o read, de fazer a leitura, de dar um select nos dados, o update é caso a gente queira alterar determinada informação, e delete caso a gente queira deletar algum registro, tá bom? Então, espero ter passado uma visão macro do que é um uso de banco de dados, tá?
E se você tem curiosidade de saber mais detalhes avançados sobre banco de dados, comenta aí que eu gravo um vídeo para vocês explicando um pouco mais, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.